Oi, galerinha, continuando aqui a nossa aula sobre os complementos dos verbos, né? Então, nós vamos falar sobre agente da passiva, né? E das vozes verbais. Então, primeiro eu vou fazer um lembrete, vamos dizer assim, de vozes verbais. Nós temos 3 vozes, né? A voz ativa, em que o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, em que há uma inversão de objeto e sujeito. Então, você pode pensar na ideia de um X, por exemplo. Eu abri a porta. Eu é o sujeito. Você vai pegar e vai fazer um X. Então, a porta, que era o objeto, vai tornar-se sujeito. E o que era sujeito vai tornar-se agente da passiva. Por quê? Porque a voz, você mudou a voz verbal, você transformou de voz ativa para voz passiva. Então, na voz passiva, a ideia para chamar a atenção está na ação e não em quem praticou a ação, né? Então, há uma inversão de ordem sintática aí e de função sintática também. Então, nós temos 2 tipos de passivas. A passiva sintética, que é só você lembrar do si, né? Vai ter a partícula si, a passivadora, e a analítica, que é a locução verbal. Então, galerinha, lá na página 89 do seu livro, tá aí, ó, a voz passiva constituída de locução verbal, ou seja, apresenta verbo auxiliar ser e estar, seguido de particípio do verbo principal, como em foi regido, é chamada de voz passiva analítica. Então, o coral foi regido pelo maestro. Pelo maestro, tornou-se agente da passiva, que era sujeito antes, na voz ativa, né? E nós ainda temos com a partícula passivadora, que é a passiva sintética. Então, regeu-se um coral de milhões de vozes. Regeu-se, né? Não tem um sujeito, né? Explícito. É importante, gente, vocês observarem que se eu mudo alguma coisa na frase, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Então, se eu mudo essa frase de coral para milhares de vozes, eu coloquei no plural. Então, eu tenho que colocar regeram-se milhares de vozes no coral, né? Então, é importante prestar atenção nessa troca aí de frases, né? Galera, nós temos o si, partícula passivadora, e o si, índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu tenho a frase aí, ó, aluga-se casas, aluga-se 2 apartamentos em Belo Horizonte, e aí temos o contato aí, né? Perceba que aí nós tivemos um desvio da norma culta, na página 90, né? Porque, o que é aluga-se? Apartamentos, está no plural, e o verbo aluga está no singular, né? Então, é importante que você sempre faça essa ideia de concordância verbal, beleza? Gente, nós temos ainda, depois dos termos integrantes, os termos acessórios, né? Que ainda